Estamos de volta para mais uma emissão especial, para um programa que é de todo importante e fundamental na sua vida e também na nossa, porque é neste momento o momento de nós podermos agarrar na nossa Bíblia e podermos abri-la para podermos encontrar as grandes verdades que Deus deixou escritas para cada um de nós. Está com a Bíblia aberta e é para nós um grande privilégio podermos tê-lo assim, desse lado, a escutar e a ver a nossa emissão neste canal de televisão, que é um canal de inspiração cristã. Pode assistir às emissões da Novo Tempo através do canal 186 da Mel. Se não tiver oportunidade ou se estiver fora de casa e desejar ouvir este e outros programas que nós trabalhamos e apresentamos para si, poderá escutar-nos através da rádio RCS. E se estiver mais longe e não conseguir nenhuma destas ligações, poderá ir ao YouTube e encontrar o canal da Novo Tempo. Estamos mais uma vez reunidos neste lugar, estamos mais uma vez aqui numa família, vamos dizer assim. Eu tenho comigo os 4 companheiros, os 4 colaboradores que na semana passada estiveram connosco, porque nós abrimos uma nova temporada e temos uma temporada em que vamos falar sobre o livro de Josué. Ele é muito importante, ele vai nos dar muitas características daquilo que Deus nos pede e por isso eu tenho comigo o Pedro Esteves. Olá, mais Jorge. uma vez. Tenho também o Vítor Pancha. Obrigado por estares connosco, Pedro. Vítor, melhor. E a Ana. Olá, Ana. Olá, Jorge. Obrigado e olá a todos. por estares connosco. Olá. E por nós podermos estar em conjunto. Normalmente em português nós dizemos a equipa que ganha não se mexe, portanto na semana passada estivemos, voltamos outra vez e será provavelmente para todos nós um grande privilégio podermos abrir a Bíblia com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores e podermos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre Jesus. Eu quero neste momento abrir então a Palavra de Deus e convido a si que está em casa a poder abrir a sua Bíblia. Vamos ao livro de Josué, porque é este o livro deste trimestre ou deste tempo, desta temporada. Nós vamos ao capítulo 2 de Josué e vamos ler logo o primeiro versículo. Capítulo 2 de Josué, versículo 1, diz que e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Depois, se formos ainda ao livro de Números, nós vamos encontrar uma passagem também bastante interessante no capítulo 13, Números capítulo 13, nós vamos ler os 2 primeiros versículos que diz o seguinte, Números 13, versículos 1 e 2, diz: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, porque eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E por fim, e antes de passar a palavra aos meus convidados, eu quero ainda abrir em Números capítulo 14 de Números, lendo os 2 primeiros versículos, que diz: então levantou-se toda a congregação, alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito, seria melhor se tivéssemos morrido neste deserto. Vítor, nós temos aqui basicamente 2 histórias que são muito semelhantes, não é? Uma, quando vemos os israelitas que chegam à fronteira em Canaã, não é? E ao mesmo tempo os homens que são enviados para espiar uma terra. Por que o resultado destas 2 missões foi tão diferente? E o que é que nós podemos aprender com o resultado de cada uma delas? Obrigado, Jorge, antes de mais pelo convite. É sempre um prazer estar aqui convosco. É verdade, Jorge, é assim, dá que pensar porque é o mesmo Senhor que está por trás de ambas as experiências. Isso. E é mais uma prova de que, efetivamente, apesar da excelência da vontade do Senhor, apesar de Deus ser o soberano do universo, não é necessariamente automático ou verdadeiro que Ele é soberano na minha vida. Nós vivemos uma certa liberdade e dentro dessa liberdade podemos ou não aceitar a vontade de Deus. E o que nós nos apercebemos é que, ao olhar para estas 2 histórias, em ambas as situações havia um líder, de um lado Moisés, do outro lado Josué. Em ambas haviam espias numa incursão secreta, num lado 12 espias, no outro
2 espias, um objetivo e um relatório que advém desse objetivo, que era avaliar a terra, observar, tentar-se aperceber. Havia resultados e descobertas que ambos as situações nos propuseram e uma decisão em consequência da mesma. Essa decisão leva a consequências. Num lado, nós temos que compreender talvez o contexto um bocadinho acerca disto. O povo de Israel, mesmo no momento de Moisés, estava entusiasmado e tinha grandes esperanças. Eles confiavam no Senhor e queriam verdadeiramente tomar posse. Já na semana passada nós falámos, e o Pedro tinha falado na semana passada, que efetivamente o povo estava consciente desta fertilidade da terra, de que efetivamente era uma terra onde manava leite e mel. Portanto, Deus era fiel, era uma terra realmente rica por excelência, e eles estavam bem animosos. Só que neste relatório que eles trazem, todos os 12 podemos dizer que estão conscientes de que estão diante de poderosas nações. Os 12 estão conscientes que estão diante de uma realidade onde existiam muralhas fortes e grandes e que o povo também era bastante forte. Só que 10 destes tiraram uma conclusão. E a conclusão que eles tiraram foi: era impossível vencê-los, eles até eram gigantes, e era inútil pensar em possuir a terra. Somente Josué e Caleb, diante destas realidades, de que efetivamente todos eles estão unidos nesta realidade, dizem: não, é-nos possível porque Deus está connosco, Deus nos concede, Deus será connosco. Portanto, a diferença não está em Deus. A diferença está efetivamente é que, algures, o povo, nesta primeira experiência com Moisés, dentro destes 10 espias que vão influenciar todo um povo, vão esquecer-se de Deus. O segredo não estava no homem. O segredo estava em Deus. Nós temos bem conscientes a importância disto. Não temos nada a temer no futuro, a não ser que nos esqueçamos como Deus nos tem conduzido até aqui. É uma frase muito conhecida entre nós, que nós aguardamos com carinho muito grande. Isto é a realidade também do plano bíblico. Mas pode parecer assim um bocadinho complicado. Como é que um povo vai, de alguma maneira, esquecer-se de Deus perante tantas coisas que tinham vivido durante aquele tempo todo no deserto? Mas isto é possível na nossa vida, não é? É possível. No fim, nós temos de estar conscientes mais do que nunca que nós estamos dentro de um grande conflito. Ou somos inspirados e conduzidos por Deus, ou somos... Este grande conflito é entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Ou somos conduzidos e inspirados por Satanás. Depois deste relatório, desta realidade, o povo, de alguma maneira, 10 daqueles espias foram, como que podíamos dizer, inspirados por Satanás. Em vez da coragem, da ousadia, da certeza, surgiu o desânimo, surgiu a tristeza, a derrota, e a consequência disso foi murmuração, angústia, acusações, desespero, desapontamento e aflição, e no final nós sabemos o resultado. Eles deixaram de tomar posse. Eles se perderam, inclusive, dentro do caminho que eles tinham diante deles. 40 anos depois, podemos dizer que Israel continua no mesmo local. E diante deles tem o mesmo desafio. Só que agora se é verdade que há coisas que são unânimes em ambas as situações, também há as diferenças. No fundo, não vão tantos espias, e eles têm algumas diferenças. Parece que não partem por toda a terra, passam mais tempo escondidos do que na realidade a espiar toda a terra e a ver toda a sua riqueza. É quase como se eles já estivessem conscientes desta realidade. No fim, a história acaba por resumir-se muito de que eles acabam por ser protegidos por Rahab, uma cananeia que os acolhe, que os protege, que os livra, porque os perigos não deixaram de existir, eles continuam lá. E é interessante porque no versículo 9 deste capítulo 2, nós vemos o que Rahab, uma mulher cananeia que não pertence ao povo de Deus, a certeza que ele tem, a certeza que o povo não teve 40 anos antes. Quando diz neste versículo 9 de Josué, capítulo 2, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e de que o vosso pavor caiu sobre nós e que todos os moradores da terra se adentrem diante de nós. Então, ela tem a certeza de que o Senhor
vai dar a terra a este povo. E é com este relatório que eles acabam por voltar. Há uma outra versão que eu acho bastante interessante, que é: todos os moradores desta terra se derretem de medo diante de nós. Sim. Derreter de medo é assim qualquer coisa de estranho, não é? Mas que caem por terra, não é? Eu penso que esta mulher, apesar de não pertencer ao povo de Deus, digamos, podemos dizer que ela é alguém que está excluído, embora na realidade ela não está excluída, como nós vemos depois o resultado final, ela acaba por inspirar. Ela tem a certeza, ela não esqueceu os feitos de Deus. Quando nós esquecemos dos feitos de Deus, a realidade é que o risco é muito grande. Sem deixarmos porque iremos lá daqui a um pouquinho mais, eu ainda queria aqui salientar algo e queria que tu explorasses um bocadinho esta ideia. No fundo, o povo, sempre que teve um problema, lembrava-se sempre de alguma coisa do passado. E eles vão dizer: seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito, seria melhor se tivéssemos morrido no deserto. Quer dizer, porquê que nós voltamos sempre, quando temos um problema, voltamos sempre a olhar: era melhor que nós estivéssemos lá, no Egito? Quando, no fundo, sair do Egito era aquilo que no fim, era o melhor, não é? Eles olharam para o passado, mas o passado não era necessariamente mau. Eles olharam foi para coisas que não deviam ter olhado. Porque eles acabaram por ansiar por uma outra realidade, ou era preferível que tivéssemos ficado no Egito. Mas eles podiam ter visto Deus a conduzi-los por fora com uma mão poderosa do Egito. Deus podiam se ter lembrado que Deus realmente os protegeu do exército de Faraó que os perseguia. Eles podiam se ter relembrado no passado de como Deus abriu o Mar Vermelho para que eles passassem. Nós temos que escolher. E no fundo hoje também somos convidados nesta relembrança do passado, a pensar no que é bom, no que é puro, no que é saudável, no que é verdadeiro, naquilo que há louvor. É isto que a palavra do Senhor nos diz. E se escolhermos nos lembrar do braço forte de Deus, certamente seremos vencedores. Talvez no fim, eu acho interessante é que nós estamos conscientes da nossa fraqueza, mas quando mantemos os nossos olhos de quem nós somos, não poderemos vencer. Eu acho muito interessante aqui um ponto nesta história que é, e é algo que até podemos sorrir de perceber como é que Josué lidou com esta situação. É que foram 12 espiar, mas com ele só foram 2. Ou seja, parece que ele aprendeu algo nesta questão também das influências de grupo e etc, que é, ok, foram 12 e vimos o desastre que foi. Se calhar se forem menos, e tendo esta confiança, homens escolhidos a dedo, o resultado também será diferente. E isto também é um ponto interessante nesta história, que parece que não é nada de extraordinário, mas o Vítor cita uma frase bastante conhecida da autora americana Ellen White: nada temos a temer quanto ao futuro se não nos esquecermos daquilo que Deus fez por nós no passado. E Josué não se esqueceu. E este número 12-2, vemos essa memória ativa também de Josué. Ou seja, Deus, através de Josué e mesmo de Caleb, não é? Mas sobretudo de Josué, quis surpreender pela graça aquele povo, não é? E para sermos de alguma forma surpreendidos verdadeiramente pela graça, nós talvez possamos neste momento ir a um versículo que se encontra no livro de João. E vamos agora saltar para o Novo Testamento muito rapidamente, indo a João capítulo 21, para lermos o versículo 16. Vai aqui falar claramente de uma passagem que envolve o apóstolo Pedro. Já não é aqui Josué, mas vamos abrir este parênteses, porque parece-me bastante interessante. Quando em João capítulo 21, versículo 16, diz que tornou a dizer-lhe segunda vez, e estamos aqui a ver o episódio de Jesus com este apóstolo, com este discípulo Pedro. Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Enfim, nós conhecemos este relato, mas aqui o objetivo de Deus era: eu quero surpreender-te com a minha graça, não é? Ou seja, na Bíblia nós encontramos muitos momentos, seja de pessoas, de povos, não é? Que viveram,
Eu diria a experiência de uma segunda oportunidade, porque no fundo vemos aqui o quê? Vemos neste povo e com a liderança de Josué uma oportunidade, uma segunda oportunidade que Deus lhe dá. E por isso, Ana, eu gostava que tu nos pudesses dizer o que é que isto nos ensina sobre Deus, o que é que nós podemos ver, nós hoje, no ano 2025, como é que nós podemos ler esta característica de Deus perante as nossas falhas. Esta passagem de João 21, admito que é uma das minhas passagens bíblicas favoritas. Então, se nós tivéssemos tempo, mais de uma hora, estaríamos aqui só a analisar esta passagem e a ver a profundidade deste diálogo entre Jesus e Pedro. Mas é interessante porque Jesus vai fazer uma pergunta a Pedro, a qual a resposta não é a resposta que Jesus queria ouvir, mas nós também aqui vamos olhar para Pedro. Antes deste diálogo aconteceu muita coisa. Aconteceu uma última ceia, aconteceu Jesus avisar Pedro que iria negá-lo, aconteceu que realmente Pedro nega, aconteceu que Cristo é preso, Cristo é morto, Jesus ressuscita. Há uma série de eventos que antecedem as horas anteriores desta cena de João 21. Mas é interessante porque quando nós estamos a falar das falhas, das nossas falhas, esta passagem vai nos mostrar um lado de Deus que é aquele lado que nos preenche, conforta e reconforta e que nos dá ânimo para quando erramos. Jesus vai perguntar a Pedro: Pedro, tu amas-me com um amor incondicional? E vemos essa nas palavrinhas gregas do HP. Um amor que és capaz de dar a tua própria vida por mim. Palavra é essa que Pedro tinha dito a Jesus: eu por ti vou até ao fim, eu por ti morro se possível. E depois disso, nega. E Jesus está numa tentativa de refletir com Pedro: tu és mesmo capaz de ir até ao fim, Pedro? E ele vai lhe responder: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti, porque ele vai usar o verbo filéu. E é interessante porque ainda assim Jesus vai continuar neste discurso, neste diálogo de amas-me. Porque, acima de tudo, este diálogo, Jesus está a mostrar algo que a nós é difícil compreender, que é a graça. Nós dizemos a graça, falamos da graça, tentamos explicar a graça, mas humanamente falando, a graça vai muito mais além daquilo que nós podemos imaginar, daquilo que nós podemos achar que sabemos, e a palavra de Deus que explica o que é a graça, ainda assim parece que nos ultrapassa este saber, este conhecimento. É uma experiência sem dúvida, é uma vivência, vivemos na graça de Deus, vamos conhecendo Deus, mas é complicado entender plenamente. Talvez, Ana, desculpa ter-te interrompido, esta graça que é ao mesmo tempo poder de Deus, mas é acima de tudo esta consciência de que somos indignos, mas sem ainda dúvida. Assim Deus nos convida, nos chama, quase como que não tendo em conta a nossa indignidade. Sem dúvida. E daí também nós vemos a resposta de Pedro. Eu não consigo plenamente dizer que amo porque é algo que me ultrapassa pela minha indignidade. Eu neguei-te. Quem sou eu aqui e agora para dizer que te amo depois do que eu fiz? E Deus não o deixa. É isso. E é interessante porque nós vemos que ao longo de toda a Bíblia, homens e mulheres têm algo que nós dissemos, ainda há pouco disseste, segunda oportunidade, um novo recomeço com Deus. Pedro é um destes casos. Josué acaba também por ser um desses casos. O povo de Israel acaba por ser um desses casos. E é interessante porque com este exemplo de João 21, eu consegui tirar aqui duas lições ou dois ensinamentos práticos para nós. O primeiro é claro que é o caráter do próprio Deus. Quem Deus é. Ele não é um Deus que descarta o ser humano porque erramos, porque falhamos, ele vai nos descartar. Não. É um Deus que restaura e quer transformar apesar das nossas falhas. E segundo, é que as nossas falhas não são um ponto final, tendo em conta aquilo que eu acabei de dizer. As nossas falhas, isto não significa, ok, como não é um ponto final, então vou falhar constantemente, mas as nossas falhas é um ponto de viragem. Eu gostei, esta semana estava a ler um livro de um teólogo muito famoso e dizia lá que as nossas falhas não são pontos finais, são vírgulas, que Deus transforma esse ponto que para nós achamos que é um ponto numa vírgula e continua a frase, ou uma folha nova, ou um livro novo. Deus transforma. Agora, ligando isto a Josué, porque é o tema, claro.
E fazendo este parênteses direto a Josué, nós podemos ver em Números 13, como já vimos há pouco, o povo reage com incredulidade. Vemos em Josué 2 uma mudança, e sabem que o que mudou não foi a terra, o que mudou não foram os povos, mantiveram-se os mesmos, os gigantes continuaram lá. Deus certamente também não foi quem mudou. O Deus de Números 13 é exatamente o mesmo Deus de Josué, mas o que mudou foi a perspectiva do povo diante da falha que teve 40 anos antes. Ou seja, durante 40 anos aquela nova geração pôde aprender que aquele fracasso, aquele erro, foi uma nova oportunidade. E durante 40 anos aconteceu uma série de coisas de confiança e não confiança em Deus, mas aquela geração que quer passar o Jordão, que quer conquistar, vai, em Josué, no capítulo 1, mostra: nós confiamos em ti, Josué, nós confiamos em Deus, Deus está ao leme. Porque este é o Deus da segunda oportunidade, é o Deus que restaura. O plano de Deus não falhou na primeira opção, claro que não, foi o povo que falhou, mas ele não desiste e transforma e restaura e continua a guiar. Esta é interessante porque nós podemos dizer que nesta maturidade espiritual que nós somos chamados a viver, tem de haver esta memória e este discernimento. Temos de aprender, estar dispostos a aprender com o passado. No fim, mesmo dentro destas duas situações, a diferença entre o fracasso e a vitória não foram as circunstâncias, porque as circunstâncias mantiveram-se, mas a resposta do coração ao que Deus já tinha prometido. Sim, e isto para os nossos dias, para terminar esta resposta, em termos práticos, há momentos nossos que falhamos, temos medo, negamos a Cristo, mas também nós podemos entender e perceber que não devemos ficar lá no fundo do poço, mas devemos nos agarrar a esta mão que nos quer resgatar e restaurar deste erro que cometemos. Ou seja, sem irmos muito tempo mais para Pedro e voltarmos a Josué, podemos dizer claramente que Pedro ficou completamente surpreendido pela graça de Deus, quando Deus lhe disse claramente: eu amo-te, amas-me. Ou seja, esta linguagem é extraordinária. Eu gostava de voltar outra vez ao livro de Josué, porque também encontramos esta surpresa da graça no livro de Josué. Ela é incrível. E se formos, por exemplo, a Josué capítulo 2, para lermos dos versículos 2 ao 6, nós vamos encontrar aqui uma história, é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Todas elas são extraordinárias, mas esta aqui tem um valor incrível. Diz, a partir do versículo 2 do capítulo 2 de Josué: então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens foram, ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. Pedro, aqui iniciamos a história de Raabe. Foi mais ou menos assim. Não conhecemos muitos os detalhes anteriores, mas também não tem grande importância. Antes de nós podermos falar disto, eu ainda queria ir outra passagem, agora estava-me a perder, porque aqui em Hebreus, no capítulo 11, vai-nos falar de algo extraordinário também de Raabe. Capítulo 11, versículo 31, diz o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, nós podemos dizer que este verso de Hebreus assegura-nos que Raabe não ficou esquecida por Deus em Jericó, quando se deu a conquista de Jericó. Talvez nós possamos dizer que, de forma surpreendente, Raabe vai tornar-se também um personagem muito importante na história de Israel. Apesar dela não ser israelita, apesar dela não vir com o povo, chegam ali, encontram Raabe. Quais são as lições que nós podemos aprender desta mulher e que, de alguma forma, nós também podemos destacar as escolhas que ela fez? Sim, há muito a aprender com Raabe. O Vítor, há bocadinho, estava, aliás, já a fazer alguma reflexão sobre isso, e eu vou também trazer aqui
2 ou 3 notas que me parecem especialmente relevantes para nós, como podemos usar esta história para perceber os desígnios da fé, como é possível posicionar-se diante de Deus e como a graça funciona. Porque o contexto hoje deste tema que estamos a estudar é olhar Josué e a história de Josué. Estamos a avançar, claro, ao longo deste livro e perceber como a graça tem muito a ver com esta história. Estivemos até aqui a ver, sobretudo, como a graça está relacionada com esta reentrada na terra prometida e na conquista de Jericó, que era suposto ter acontecido muitos anos antes, e a graça de Deus manifestou-se nessa segunda oportunidade, e a história de Rahab também é uma história de graça estendida sobre ela em particular. A primeira nota que eu destaco é que Rahab não conhecia Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, de uma forma pessoal. Nós, obviamente, é uma evidência de que ela não tinha construído até ali uma relação com Deus. Mas isso não a impediu, ainda assim, de fazer parte do projeto divino. Há aqui uma lição que me parece muito relevante, se quisermos, é que a fé verdadeira e até uma intimidade com Deus, ela pode nascer mesmo quando nós somos herdeiros de um ambiente espiritualmente hostil. A graça manifesta-se muito nisto. Não é a meritocracia, que é um tema, aliás, hoje muito famoso nos debates mais políticos e de sociedade, e que tem o seu lugar. Mas, felizmente, no contexto espiritual e no projeto de Deus, isto não funciona por meritocracia. Quer dizer que as pessoas que nasceram em ambientes desolados, sem Deus, não estão condenadas a ficar aí. No mundo, precisamente no mundo da sociedade, fala-se muito dos elevadores sociais, que existem. Os elevadores sociais são os mecanismos que existem na sociedade para que pessoas que nasceram na pobreza, por exemplo, consigam fugir dessa condição. Ora, Rahab é uma história de elevador espiritual. Ela não teve uma educação extremada nas coisas de Deus, não aprendeu a palavra de Deus desde pequenina. No entanto, ela vai aproveitar a ocasião que se deu para que ela possa crescer espiritualmente. E, aliás, Rahab até era uma pessoa completamente rejeitada pela sociedade. Ora, quando nós vamos ver que, além dela não ter tido uma educação moral e religiosa, ela ainda tinha... Enverdou por um caminho... Do ponto de vista pessoal, ela era prostituta, portanto, era uma mulher que, obviamente que a prostituição é moralmente condenável, não era só entre os israelitas, toda a gente sabe que isso, ninguém quer isso como projeto de vida. As condições da vida e da sociedade, às vezes a falta de oportunidades ou as más escolhas na vida, eu diria que neste tempo em que isto tudo aconteceu, talvez mais do que escolhas, muitas vezes era a condição e o ambiente que obrigava, porque era muito difícil as pessoas saírem da condição em que tinham. Ora, é neste ambiente que nós vamos encontrar uma mulher que depois, como lemos, vai ser elogiada pela sua fé. Portanto, há aqui esta dimensão de elevador espiritual. Nós não estamos condenados à nossa realidade. Alguém que nos escuta ou vê nesta hora e que está num poço, numa depressão espiritual, não é necessário que fique aí para sempre. Não é uma condenação. Nem Deus olha para o que nós estamos a fazer ou o que é que nós somos. É exatamente, é exatamente isso, porque Deus vê onde Ele sabe que é possível nós estarmos. Nós, por exemplo, um bocadinho mais à frente do que lemos, do que estavas a ler há pouco aí, é a própria Rahab que vai ter palavras quando fala com os espias, em que ela vai dizer que nós ouvimos contar que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Ou seja, que ela tinha, apesar de tudo, uma consciência do poder de Deus e aproveitou a ocasião que se lhe colocou diante dela. Então. Pedro, torna-se tão interessante. A Bíblia também está cheia de histórias dessas. Isto é uma lição também para aqueles que foram educados e cresceram dentro do ambiente cristão. Nós podemos olhar para fora deste ambiente e dizer aquele não quer, aquele não tem interesse, ou não é digno, ou não anseia, ou não busca, ou está perdido.
Porque às vezes nesta visão que nós temos, mesmo aqueles às vezes que falham, às vezes que um dia tiveram dentro da igreja, mas por alguma razão falharam e saíram, muitas vezes nós não temos a mesma graça. Quem diria que era numa mulher deste tipo, com esta vida, que Deus sabia, mas que era ali que ia estar ajuda para aqueles espias. Quem diria que esta mulher era um coração sensível e que buscava e ansiava? E nós temos muitos exemplos. Temos Paulo, temos Zaqueu, quem diria? Temos aquela mulher samaritana, temos tantos exemplos bíblicos. Quem diria que ali se encontrava alguém sensível? Ou seja, as escolhas de Deus são muito diferentes das nossas, não é? A forma como Deus planeia é completamente Deus diferente vai para além da nossa dimensão. Deus consegue ver aquilo que às vezes nós não conseguimos nos aperceber. Para Deus não há casos impossíveis, e é porque não há casos impossíveis que esta graça alcança todo mundo. E é por isso que a Bíblia diz... É como em 1 de Samuel, Deus não vê como o homem vê. Sim. Ou seja, Deus vê muito mais além. É por isso que a Bíblia diz, onde abunda o pecado, mesmo aí, superabunda a graça. Tudo isto tem que ser uma lição para nós e um desafio para nós. Nós não podemos desistir. Às vezes deixamos de orar e deixamos de buscar e lutar por alguém que está longe, porque nós desistimos, mas Deus não desiste. Eu queria juntar ainda aqui, desculpa Jorge, queria juntar aqui uma nota ainda que me parece muito relevante, mas que vem nesta continuidade, que é o facto de que Raabe não vem de um berço com uma educação espiritual extremada, como se esperaria de um herói da fé. Ela vai substituir isso por aquilo que, na verdade, muitas vezes funciona como o meio de resgate, que é uma fé prática. É por isso que esta história remete-nos muito para toda uma estrutura teológica que, especialmente Tiago, na carta de Tiago, vai desenvolver, que é, aliás, a segunda vez que Raabe é citado no Novo Testamento, porque já falámos de Hebreus e dos heróis da fé, mas muitos podem não saber, apenas relembrando que Tiago está a tentar fazer uma comparação entre fé e obras para mostrar que ninguém pode desconsiderar as coisas práticas da fé por considerarmos que a dimensão mais intelectual, se quisermos, teórica da fé seria suficiente. E Tiago vai dar Raabe como exemplo, porque diz que ela foi justificada pelas obras porque ela recolheu os emissários e teve a coragem de fazer a obra que fez, que salvou aqueles homens. O que nos mostra que a fé verdadeira, ela pode ser uma fé que é teológica, que é de conhecimento bíblico, que é de até intimidade com Deus, mas a fé também é ação, é prática, é a disponibilidade para fazer e para servir, é a ousadia para avançar. E, portanto, Raabe é também um bom exemplo para nós de que estas duas realidades se conjugam. Às vezes, uma boa atitude na hora certa, a coragem para fazer a coisa certa, tem muito valor. E, portanto, a fé autêntica conduz a uma prática justa e boa. Pedro, só para concluir, porque acho que este texto bíblico resume tão bem, diz assim: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Contudo, no versículo 10 diz: pois somos feituras suas, criados em Cristo, para as boas obras. Até uma coisa não toma o lugar da outra. Sabem que quando nós abrimos a palavra de Deus e quando a mantemos aberta na nossa vida, nós somos sempre surpreendidos pela graça. Quer dizer, por mais que estudemos a palavra de Deus, e neste programa nós estamos a ser surpreendidos pela graça de Deus, mas temos que fazer aqui um curto intervalo. Nós voltaremos já a seguir. Vamos voltar novamente ao nosso tema de hoje. Vamos retomar o nosso programa. Vamos continuar com a Bíblia aberta, vamos continuar a surpreender-nos com a graça de Deus. Já não temos muito tempo, mas o tempo que ainda temos, eu creio que ainda vamos conseguir surpreender-nos bastante com aquilo que o Senhor Deus tem para nos dar. Então, eu convido a quem esteja a ver-nos e a ouvir-nos, se puder, abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 2. Nós iremos ler aqui 2 versículos, capítulo 2 de Josué, versículos 12 e 13, que diz que Raabe, a dado momento, disse isto: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência,
que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e à minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, e tudo o que têm, de que livrareis as nossas vidas da morte. Ora, isto é o pedido que Raabe faz aos espias e os espias dão uma resposta. E a resposta está na continuidade, no capítulo 2, versículos 18 e 19, que diz claramente: se vindo a nós, à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeres descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos, e toda a tua família, ou a família do teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça se ele se puser, se nele se puser mão. Assim é que é. Olhando para este momento da saída do povo do Egito, Moisés antes já tinha dito alguma coisa muito importante e muito interessante. Quando nós vamos a Êxodo capítulo 12, versículo 13, nós encontramos Moisés a dizer isto: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Estamos aqui a voltar outra vez ao início da história, quando o povo está prestes para sair do Egito em direção à terra prometida. Vítor, vamos aqui olhar para este possível paralelismo entre estas duas histórias, entre este acordo de Raabe com os espias e, ao mesmo tempo, esta libertação da morte dos primogénitos ainda no Egito, através do sangue que era colocado nas ombreiras das portas, e isto ilibava que os primogénitos que estivessem dentro das portas pudessem ser mortos ou destruídos também. Vamos tentar encontrar aqui este paralelismo. De facto, destas duas histórias destaca-se este sinal que é requerido, no fundo, por Deus para que efetivamente pudessem estar em segurança. Em ambas as situações nós podemos ver que se passa quase como que por um mini juízo. Portanto, se as pessoas não estiverem prontas, se não estiverem preparadas, ou se não aceitarem realmente pela obediência à vontade do Senhor, as consequências serão terríveis. No Êxodo, efetivamente, era o ombreiro realmente nas portas, nas ombreiras das portas, que apontava para a morte do Cordeiro, que nós sabemos mais tarde que o Novo Testamento tinha a ver com o Messias, tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, e nesta situação, efetivamente, de Josué com Raabe, este sinal seguro é realmente este fio escarlata nas janelas, que também relembra essa obediência, aquilo que é requerido como sinal. Se num lado ou noutro falhassem em ter esse sinal, efetivamente não poderiam estar protegidos nesse juízo. Ou seja, esse sinal basicamente mostrava que alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer sempre. Porque no fim, a graça de Deus, o perdão de Deus, mesmo em relação à obediência, numa maneira mais simples, a consequência do pecado, nós sabemos, a Bíblia deixa bem claro que é a morte. Uhum. E Deus não pode perdoar no sentido assim, vai-te lá embora, esquece, está tudo bem. Não. Como Deus é um Deus de princípios, de valor, a consequência natural da desobediência é a morte. Para que alguém possa, de alguma maneira, ver-se livre dessa consequência, alguém tem que tomar o lugar. É isso que nós encontramos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente nos amou, que sendo Deus veio encarnar como homem, veio a este mundo e veio tomar o lugar do homem. Ele que não era pecador, não precisava de morrer, mas tomou o nosso lugar para que nós, como pecadores, e a Bíblia deixa bem claro que todos somos pecadores, todos somos indignos, portanto estamos sujeitos à morte, não tínhamos que viver esta morte eterna. Estamos a falar-nos desta morte eterna, uma vez que a morte que todos nós, de uma maneira geral, vivemos, nem que seja pela idade, a Bíblia apresenta como sendo um sono. Portanto, as lições que nós podemos tirar disto, e nós temos vindo a falar sobre isso, é que a salvação exige fé e esta fé leva sempre à obediência à vontade do Senhor. As coisas vão uma coisa com outra. Deus honra também os sinais de confiança. Portanto, assim, esta mulher que estava tão longe, mas que lutou pelos princípios, porque mais do que 2 espias ali, era a verdade de Deus. Era o plano de Deus, era a salvação de um povo que Deus não escolheu para que ele
fosse a elite ou a excelência, e que os outros fossem desprezados. Com este povo Deus queria conquistar o mundo inteiro. E a prova de que isso era possível é que Raabe, que não está dentro deste povo, vai acabar por ser incluída nesta graça, neste convite, nesta salvação, e como Raabe podia ter vindo todo o povo cananeu. Eu quando leio esta história de Raabe, eu imagino Raabe, digamos, no seu dia-a-dia, a pensar quão bom seria se eu tivesse uma oportunidade de falar com este Deus que é vencedor, não é? E de repente a oportunidade surge-lhe, sem que ela a procurasse, porque a oportunidade vem ter com ela, não é? Entra na casa dela e de repente ela diz assim: uau, eu tenho a oportunidade, eu não vou perder. O que é que eu tenho de fazer? Em muito poucas coisas na vida, nós costumamos dizer, nós já nascemos dentro. O Pedro há pouco tinha falado sobre isto. Nós nascemos dentro de certas condições, destas certas educações, um certo país, um certo ambiente social, e nós podemos pensar que isto nos limita. E que uns têm uma vida tão fácil, tão facilitada, e outros uma vida tão difícil. Mas quando olhamos para Raabe, vemos que, ainda que isso seja real em muitos níveis, a nível espiritual, não é porque eu estou longe, ou porque um dia estive, mas que saí, que não possa voltar, ou porque estive fora. Eu, por exemplo, venho de uma família em que nunca partilharam comigo valores cristãos, mas tive a oportunidade de aceitar, assim como Deus tende a cada um de nós. E assim como Raabe realmente pôde abraçar este convite. Eu gosto da passagem de Deuteronômio 7:12, que diz: se obedeceres, e aqui falamos da vontade de Deus, às ordenanças, e as puseres em prática, Yahvé teu Deus também te manterá a aliança e a bondade misericordiosa que prometeu sob juramento aos teus antepassados. Então, aqueles que efetivamente buscarem o Senhor e desejarem: Senhor, eu sei que não mereço, eu sei que sou indigno, mas eu gostava de lá estar. Então Deus esse é o Deus verbo aceita. extraordinário, é que Deus não impõe, promete, não é? E é a única coisa, porque nós, concluir, Jorge, eu sei que estou-me a alongar, mas é a única coisa que Deus não faz por nós. Deus, eu sou indigno, sou incapaz, Deus pode-me capacitar. E nós temos visto isto em relação aos líderes, em homens e mulheres ao longo da história. Mas o interessante, há uma coisa que Deus não pode fazer por nós. É que Deus convida, Deus bate à porta, mas a escolha é nossa. É por isso que eu, neste contexto, sempre gosto de utilizar o termo apropriar-se, porque me parece muito adequado, e estas histórias são excelentes exemplos. Quando, por exemplo, no Novo Testamento, eu creio que há pouco o Vítor citava esse texto, que nos diz que nós somos salvos pela graça, mas por meio da fé. Às vezes é um pouco teórico isto. É por isso que eu gosto muito do conceito de que o que é que significa ser por meio da fé. É que eu tenho que me apropriar do dom que me é dado. Ou seja, se eu ficar de braços cruzados a uma oferta que me é feita, alguém me pode dizer: não, mas toma, eu estou cheio de fome. E alguém me dá um prato cheio de boa comida. Eu fico de braços cruzados e não pego o prato, eu não posso receber os nutrientes. Então, a fé é o instrumento através do qual eu me aproprio. Por isso é que estas duas histórias são uma excelente ilustração, porque o sangue colocado na porta, que a pessoa tinha que colocar, ou aqui o cordão vermelho pendurado, se formos a ver, é um pequeno gesto, é uma coisa que não dá praticamente trabalho nenhum. Mas o que está por trás é gigantesco. Mas está tudo, a obra é toda feita do outro lado. Mas esses gestos físicos significam: eu vou apropriar-me. E por isso a fé é o instrumento da apropriação das coisas que Deus nos dá. Eu gosto muito de uma passagem de Pedro, não é? Em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que a dado momento diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não é? E como propriedade exclusiva de Deus, não importa o que fizemos e o que somos, e onde estamos inseridos, Deus vai lá buscar-nos. E Deus foi buscar Raabe também, ao local onde ela estava, onde ela trabalhava, onde ela vivia e tudo aquilo que ela tinha. Mas a vida, ou melhor, o quadro, digamos, de Josué não é só bonito. Há aqui algumas características, alguns momentos em que não foram tão felizes. Há um deles que nós podemos ver em Josué capítulo 9, que a dado momento nós podemos ver que houve ali algumas dificuldades com outros povos, e no capítulo 9 de Josué, versículos 3 e 4, diz que os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram-se e fingiram embaixadores. Tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e remendados. Ana, afinal de contas,
O que é que se passou com os gibeonitas nesta história? Vamos lá tentar introduzir aqui os gibeonitas. Os gibeonitas são astutos, como o texto diz. A versão que eu tenho aqui diz que usaram de estratagema, ou seja, são mentes pensantes em que eles olharam para a realidade geopolítica de Canaã e pensaram: os próximos somos nós. Porque o capítulo 9 inicia a dizer: e os jebuseus, os cananeus, os heteus, os heveus reuniram-se e foram pelejar contra Israel. Só que, em termos práticos, eles já tinham visto o que Deus fez durante 40 anos, tinham visto ou ouvido, no caso como Raabe, o que Deus tinha feito, mas tinham presenciado já ao vivo e a cores o que Deus tinha feito a Jericó e a Ai. E é interessante que eles arranjaram forma de que não nos aconteça a nós o que aconteceu aos outros. E então vestiram-se com roupas velhas, com um pão com mofo, já velho, seco também, e chegaram lá a dizer: nós viemos de uma terra longínqua, viemos de longe, não pertencemos a estes povos, por favor façam uma aliança connosco, que o vosso Deus seja também o nosso Deus. Resumindo e concluindo. E Josué, na sua boa fé, na sua característica de, ok, a aparência diz-me que sim, então eu vou seguir aquilo que eu estou a ver. Foi solidário, não é? Foi bastante solidário com aquele povo, e da mesma forma que Deus honra as palavras que os seus servos dizem, Deus também honra os pactos que os seus servos fazem. E neste tempo em particular, um juramento era algo de muito valor. E fazer um juramento em nome do Deus de um povo ainda mais valor teria. E o que é certo é que Josué e este povo, os gibeonitas, fizeram um pacto, uma aliança, até que, obviamente, a máscara cai e percebe-se quem eles são, e depois surge um problema. E sabem que nós não sabemos, em termos práticos, e não me quero alongar muito, mas nós não sabemos, em termos práticos, qual teria sido a resposta de Deus se este povo se tivesse realmente apresentado e dito: nós somos estes, mas nós queremos estar convosco, nós queremos aceitar o vosso Deus, nós queremos fazer uma aliança convosco que dure no tempo, não queremos ser destruídos, nós aceitamos Deus. Aquilo que nós não sabemos qual seria a resposta, mas temos algo de base, que é o objetivo de Canaã, da conquista de Canaã. O primeiro objetivo de Deus não era destruir os povos, era que os povos pudessem conhecê-lo, pudessem querer fazer parte desta grande família que Israel estava a construir. E Raabe é um exemplo disso. Raabe é um exemplo. Então, se nós partirmos deste pressuposto, nós vamos entender que se calhar Deus, na sua misericórdia, e se fosse sincero esta aliança que este povo queria fazer com Israel, Deus teria preservado este povo, porque é o seu caráter. Mas o que é certo é que nós não sabemos, mas o que é certo também é que Deus vai honrar este pacto. E nós vemos na parte final do capítulo 9 que Josué vai dizer: pois, pronto, fomos enganados, fizemos uma aliança, fizemos um juramento em nome de Deus, vamos ter que cumprir, e eles vão ficar como rachadores de lenha e a servir no templo. O que é muito interessante, esta questão de servir no templo e buscar água para o templo. Agora, as lições práticas. A primeira, há uma falha de Josué. Josué estava instruído para qualquer coisa que ele necessitasse, ir falar com Deus, através do sacerdote Eleazar, o Urim e o Tumim, e Deus respondia-lhe através, em Números 27, nós vemos isso mesmo. Há uma falha. Josué, de forma solidária, age com o coração, se calhar movido pela caridade para com os outros, age de forma impulsiva, sem consultar Deus. A segunda é que, e é interessante, é que o inimigo nem sempre vem em pompa, em circunstância, dizendo: eu estou aqui, cheguei. Ou quase nunca. É muito raro. Pelo contrário, vem disfarçado, às vezes com mentiras, às vezes de formas subtis, para nos enganar. E neste caso, quer tenha sido sincero, quer não, a atitude dos gibeonitas, o que nós entendemos é que eles eram inimigo e disfarçaram-se para chegar a um fim. E também, para terminar, nós vemos a fidelidade de Israel, ainda assim, e essa fidelidade vem do próprio Deus, a forma como eles atuaram para com um pacto, e vemos a graça.
mais uma vez, a graça de Deus, esta surpresa da graça, de que Deus mantém os pactos, Deus quer chegar a todos de que forma for. Pegando em algo que tu disseste há pouco, até me engasguei agora, porque estamos agora na fase menos positiva desta questão de Josué, mas ela é importante também para nós. Pedro, nós podemos ver que ainda há pouco a Ana dizia que eles fizeram isto como um ato de boa solidariedade, uma vontade enorme de ajudar aquele povo, mas eles esqueceram-se de algo muito importante, porque nós, quando vamos a Josué capítulo 9, versículo 14, diz que então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho a Deus. Ora, como é que nós podemos não cair no mesmo erro? Aqui está uma lição prática muito importante esta história, porque ela dá evidência de que Josué, a Ana já estava a explorar isso, e o povo só foram enganados aqui porque não buscaram a Deus. E nesse sentido, esta história, mesmo sendo pela negativa, dá-nos uma referência muito interessante para nós aprendermos. Eu vou resumir isto com alguns versículos bíblicos que preparei, que me parece que são versículos de grandes lições espirituais para nós, mas que nos ajudam a responder a esta pergunta. Como é que nós, no fundo, não podemos evitar de ser enganados diante das diferentes circunstâncias da vida? A primeira delas é reconhecermos aquilo que está em Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são a morte. O que significa que nós precisamos de aprender, não é ter uma desconfiança natural, mas é a saber que o inimigo quer fazer-nos escorregar. Logo, o provérbio de sabedoria é que nós precisamos de usar de sabedoria e discernimento. Nem tudo o que reluz é ouro, diz o povo em Portugal, não é? Como um ditado popular. E nós precisamos de reconhecer que às vezes há coisas Que reluzem. podem ter brilho nas mais diversas áreas da vida. Pode ser numa relação, pode ser numa compra, pode ser em ir ou frequentar um lugar. Há coisas que brilham, são atraentes, mas o fim delas não é bom. Então, sejamos sábios e prudentes, seria a primeira lição. A segunda, vou novamente ao apóstolo Tiago, já lá hoje estive a citá-lo, que tem um texto muito conhecido. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ele não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. O que quer dizer que a realidade de nós podermos suplicar sabedoria a Deus para as nossas decisões é uma promessa que nos é feita. Quer dizer que nós até podemos ir a Deus, como aliás eu pessoalmente gosto muito de orar desta forma, que é usar uma promessa que esteja claramente afirmada na Bíblia e orar a Deus suplicando que Ele cumpra a promessa que Ele fez. Que é uma forma prática de nós orarmos não segundo a nossa vontade. Então, aqui está um motivo extraordinário para, nas orações, eu dizer: Senhor, eu preciso de sabedoria para tomar esta decisão, para orientar a minha vida neste momento. Tu prometeste na tua palavra que darias sabedoria àqueles que te a pedem, aqui estou eu a pedir. Então significa que aqui está um exemplo prático como nós podemos realmente obter sabedoria da parte de Deus. E finalmente, não esquecer que nós temos orientações e temos formas de obter instrução da parte de Deus. Nós temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Nós temos a oração, e Deus diz-nos: orai sem cessar, Deus dá-nos luz. E finalmente temos os sinais também à nossa volta, na vida. Há sinais que são sinais de providência. Deus muitas vezes usa circunstâncias, pessoas, ambientes, não é? Provérbios também 11 dizia que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então às vezes precisamos de aprender a ler sinais. Eu não estou a dizer aqui que vamos jogar búzios numa mesa e lemos os búzios. Eu estou a ler, que isso é o contrário do que a palavra diz. Ler os sinais é ver que Deus às vezes nos fala através das circunstâncias, das pessoas e das oportunidades que Ele coloca diante de nós. Sem dúvida. Eu diria que fomos tão surpreendidos
pela graça que nem vimos o tempo passar. Estamos mesmo no final, já não temos mais tempo. Eu ainda gostava de vos fazer mais uma outra pergunta, mas fica para a próxima oportunidade que tivermos de estar juntos. Nós temos para oferecer ao nosso público, a todos aqueles que nos veem e nos escutam, esta revista que tem por título A Origem de Tudo. Este é um guia de estudo da Bíblia, onde nós temos o privilégio de lhe oferecer, se for esta a sua intenção, poderá fazê-lo ligando para o 933 939291, ou então, se preferir, poderá usar o WhatsApp e poderá enviar uma mensagem solicitando este guia de estudo, que irá proporcionar-lhe a oportunidade de abrir a Bíblia e de poder mantê-la aberta durante muito tempo na sua vida, porque esse é o nosso grande objetivo. Nada mais por hoje, fica encontro marcado para a semana. Se Deus quiser, estaremos aqui no canal da Novo Tempo Portugal. Até lá. Thank you.